Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Eu estou aqui para fazer mais este vídeo para o canal. Antes de mais nada, convido você a se inscreva nele, curta, compartilhe os conteúdos dos vídeos deste canal, deixe seus comentários. Se tiver desejo de deixar a sugestão nos comentários para uma temática onde que eu possa elaborar o conteúdo para um vídeo, no caso, sinta-se à vontade. Quem sabe você tenha curiosidade e não está entendendo algum texto bíblico, então se quiser deixar ali como uma sugestão nos comentários, automaticamente estarei trabalhando, buscando entender o texto dentro do contexto a partir do texto original, e assim estarei, no caso, trazendo uma resposta para procurar, então, se ter um entendimento elucidativo daquilo que de fato o texto quer dizer dentro do seu referido contexto. Hoje, nesta ocasião, quero estar fazendo um comentário respectivo sobre um texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. O motivo e a razão pelo qual estou fazendo este vídeo é que tem-se tido uma interpretação equivocada deste texto bíblico. E esta interpretação equivocada que se tem deste texto bíblico, que se encontra em Provérbios capítulo 8, versículo 17, não é de agora, mas é um texto que tem sido reproduzido a partir de um ponto de vista interpretativo de geração em geração. E é uma interpretação equivocada, que não se encontra respaldo bíblico no caso. Aquilo que de fato o texto quer transmitir associado dentro do seu referido contexto. O texto de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, no texto em hebraico, nos diz assim, Ani, Ohavai, Erraf, Umeshaharai e Metsau Neni, que, traduzido literalmente, fica assim: eu, os que me amam, amo, e os que me buscam, me encontrarão. Então, nós temos aí a leitura e uma tradução do ponto de vista literal, baseado no texto hebraico massorético. E o que eu quero estar comentando agora, a partir deste momento, é algumas observações, de forma simples, mas objetiva, que nos ajudarão a entender o que de fato o texto quer mencionar dentro do seu contexto. A primeira observação que eu quero fazer é procurar entender o que de fato esta palavra hebraica aqui, Umeshaharai, que foi traduzido aqui como os que me buscam, o que de fato, no caso, ela significa. E o que de fato também ela está mencionando em buscar. Em que dado momento que ela está enfatizando que se deve de buscar. Então, eu quero começar a partir deste ponto. Então, este termo aqui, hebraico, esta palavra hebraica, Umeshaharai, ela provém de uma raiz hebraica, que é shahar, que é um verbo, uma raiz verbal denominativa, no caso, que significa olhar cedo, procurar pela manhã. Então, isto, no caso, é o sentido e o significado desta palavra aqui. Essa palavra aqui, os que me buscam, ela está dizendo que a ideia que você tem aqui é buscar em um momento. Mas que momento é esse? É buscar pela manhã. Esse é a primeira consideração que eu senti de compartilhar. A segunda consideração, no caso, que eu quero aqui estar trazendo sobre este texto bíblico, é o seguinte, que existem traduções bíblicas cristãs que trazem a seguinte leitura deste versículo, que diz assim: eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão. E este texto bíblico, então, tem sido tomado a partir desse pressuposto para muitos sermões, exposições de palavra, para muitas pregações, para muitos ensinos bíblicos, para muitas campanhas, com o propósito de incentivar o povo a buscar a Deus em súplicas e orações pela madrugada. Mas nós temos um problema concernente a isso, que primeiro, esta palavra aqui está dizendo em buscar pela manhã, pela parte cedo. Em segundo lugar, o texto aqui, esta palavra aqui, dentro do seu texto aqui, neste texto bíblico aqui, no versículo 17,
você percebe que a palavra madrugada está ausente no texto original. Ou seja, a palavra madrugada não existe. Ela está literalmente ausente, que você não encontra a palavra madrugada no versículo 17 do capítulo 8 de Provérbios. Ou seja, as traduções bíblicas cristãs que trazem a palavra madrugada foi uma inserção do tradutor. O tradutor, quando foi traduzido o texto hebraico maçorético para a tradução no português, a tradução cristã, ele achou por bem colocar ali a palavra madrugada, fazendo então que muitos viessem a entender que este texto ali está falando de uma busca na madrugada. Mas o texto não está falando de buscar pela madrugada. Até porque a palavra madrugada não se encontra aqui. E em segundo lugar, segunda instância, o texto aqui está dizendo, esta palavra aqui, quando menciona de uma busca, ela menciona uma busca pela manhã, já quando o sol raiou, já quando já se faz dia, manhã cedinho ali, tipo 6 horas da manhã, 6:30, 7 horas, que já se tem sol, aí então se coloca a buscar, no caso, um determinado elemento, a buscar algo. Esse, então, é a segunda razão e o segundo motivo que não se pode tomar este texto bíblico para fundamentar com uma ideia de buscar a Deus pela madrugada. Como eu disse, o texto não fala de buscar a Deus pela madrugada porque a madrugada não está presente no texto. E em segundo lugar, que o texto também está falando de uma busca, mas não especifica aqui diretamente no texto, sem olhar no contexto, o quê? E para nós entendermos do que este texto está falando em buscar, quando nós olhamos para o contexto do capítulo 8, nós podemos perceber claramente que o texto não está falando em buscar a Deus. O texto está falando em buscar a sabedoria. Desde versículos anteriores até versículos posteriores também ao 17, se percebe que o capítulo 8 vem falando de buscar a sabedoria. Por exemplo, o versículo 14 diz assim, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Aí vem o 17. Eu amo os que me amam, e os que me buscam me encontrarão. Então, assim vai discorrendo por diante. E você percebe, então, claramente que o capítulo 8 está falando para buscar, no caso, cedo, a sabedoria. Entendeu? Então, seria necessariamente isso que o texto está mencionando, de forma literal. Não está em dado momento algum dizendo assim, vamos buscar a Deus pela madrugada em oração. Não, não. Essa ideia não tem sustentação bíblica neste texto, dentro do seu referido contexto. Então, no caso, o que eu queria estar compartilhando de forma simples e objetiva nesta ocasião era isso, né? Através desses 3 dados informativos, né? O primeiro, dizendo que aqui está mandando buscar em um determinado momento e que este momento é pela manhã, quando o sol já saiu, já raiou, e não pela madrugada. Segundo lugar, que a palavra madrugada está ausente no texto. Este é o outro problema que se tem. E em terceiro lugar, para concluir, né, que o texto, dentro do seu contexto, não está falando para buscar nem de madrugada e também nem buscar a Deus. Está falando de buscar cedo. E buscar o quê? Buscar a sabedoria. Buscar a sabedoria. É isso que o texto está orientando a buscar. E ela diz que ama os que assim amam ela. E os que buscarem ela, encontrarão. Ela disse, os que me buscam, me encontrarão. Outras traduções diz, e me acharão. Então, o que eu queria concluir de forma simples nessas palavras era isso. Eu espero que ajude para o entendimento deste texto bíblico. Deus abençoe suas vidas e até um próximo vídeo.